Boa noite a todos os presentes. Vamos começar a nossa reunião quinzenal aqui de cálculo 3. Então, vamos passar o material para a gente poder partilhar aqui no arquivo. Bom, então nós vamos ver alguns exercícios da lista 4. Então, começamos aqui pela parte A, exercício número 1. Enquanto os pontos críticos e classifique-os usando o teste da segunda derivada para as funções dadas. Então, aqui como exemplo, foi feito a letra A, onde se acha a função f de xy, x3y mais 12x2 menos 8y. Bom, o procedimento, então, ele consiste em primeiro achar as derivadas. Achamos a derivada em relação a x, 3x2y mais 24x. E a derivada em relação a y, x3 menos 8. E na sequência, achamos as derivadas segundas. A derivada segunda deu 6xy mais 24, a derivada mista 3x2, a derivada segunda y deu 0. E, como procedimento usual, primeiro achamos os pontos críticos, que são obtidos a partir da imposição de que as derivadas primeiras se anulam. Então, a imposição de que a derivada primeira x se anula resultou na equação 3x2y mais 24x igual a 0, de onde se tirou y menos 8 sobre x. E a outra imposição, fy igual a 0, se tirou aqui x3 igual a 8 igual a 0, de onde se tirou x2, x igual a 2, né? E substituindo x igual a 2 na equação para y, obtivemos y igual a menos 4. Então, o ponto crítico que saiu desse sistema foi 2 menos 4. Agora, é necessário saber se esse ponto crítico é um máximo, mínimo, um ponto de célula. Então, para isso, foi calculada a derivada segunda, deu negativo, menor que 0. A derivada mista deu 12, a derivada y deu 0. O Hessiano, nesse ponto, que é calculado como o produto das derivadas segundas menos a derivada mista, ficou negativo. De acordo com a tabela de classificação, um Hessiano negativo implica um ponto de célula no ponto 2 menos 4. Outro exercício feito foi a letra D. x2 mais y2 igual a y2 menos x2. Aqui, novamente, repetimos o processo, que é o mesmo para todos os exercícios. Derivadas primeiro, e achou-se igualou a 0, achou os pontos onde x se anula. 0 e mais ou menos 1. Em y, derivada primeira, e se achou que o ponto onde ele se anula, o único ponto onde ele se anula, y igual a 0. Então, os pontos críticos são 0 e 0, e mais ou menos 1 e 0. Aí aqui se testou cada um separadamente. 0, 0 é um ponto crítico, calculou a derivada segunda no ponto, deu maior do que 0. As outras, uma deu 2 e outra deu 0.
de modo que o Hessiano, uma vez calculado, substituindo esses valores, resultou num valor positivo. Como a derivada segunda é positiva, pela regra de classificação dos pontos, temos então um ponto de mínimo na origem. Ponto 0. Já os pontos mais ou menos 1 e 0, para ambos a derivada segunda é menor que 0, e o Hessiano resultou negativo. Daí, também, de acordo com a tabela de classificação, o Hessiano negativo implica que esses dois pontos, mais ou menos 1 e 0, são pontos de célula. Então, é bastante direto esse exercício. Número 2, encontramos os valores extremos das funções nos domínios, dos respectivos domínios. Então, temos a função x2 mais 2y2, um elipsoide, e restrita a esses domínios, x entre 0 e 1, y entre 0 e 1. Aqui foi feito todo o procedimento novamente. Se achou que 0, 0 é um ponto crítico, e se determinou o Hessiano, que ficou positivo. E como a derivada segunda é positiva, pela regra de classificação, obtivemos que 0, 0 é um mínimo global. Agora, o ponto 1, 1, que é o ponto de fronteira do domínio, que é o outro extremo, observou que a função vale 3. Né? Então, como a função é estritamente crescente, as derivadas são crescentes, implica que esse ponto é necessariamente um ponto de máximo global. Então, o outro exercício é o C. No C nós temos uma função aqui, não é de classificação imediata, temos uma função que tem uma parte de um plano e tem uma parte de um paraboloide, mas invertido. Uma função mais complicada. E o domínio entre 0 e 2 em x, entre 0 e 2 em y também, um quadrado do lado do outro. Aqui foram calculadas as derivadas, fx, fy, né? E as derivadas segundas. A derivada segunda é x, a derivada segunda é y e a derivada mista. Igualando a zero, se obteve esse sistema de duas equações, duas variáveis, cuja solução resultou no ponto 1/3, 1/3. Aí se calculou o Hessiano nesse ponto, deu positivo, né? E como a derivada segunda é negativa, essas duas propriedades juntas implicam que o ponto 1/3, 1/3 é um ponto de máximo global da função. Agora, aqui se observa também que as derivadas segundas são negativas e não mudam senão no domínio da função, o quadrado de lado 2. Então, significa que a curvatura é constante, ou seja, elas decrescem continuamente. Então, o ponto 2, 2, que é o ponto extremo do quadrado, deve ter, onde a função tem valor menos 4, deve corresponder, então, ao mínimo global da função. Exercício número 3, agora a gente já passa a utilização dos multiplicadores de Lagrange para determinar os valores máximos e mínimos da função sujeita a restrições dadas. Nesse caso aqui, é um paraboloide com a restrição de x e y igual a 1, ou seja, um paraboloide onde se olhado através dessa hipérbole x, y igual a 1. Aqui se faz, então, o procedimento definido, calcula-se o gradiente da função principal, que deu 2xy, 3yj, e o gradiente da função restrição, que no caso seria a função g. Gradiente g, yi mais xj. E se impõe que os dois gradientes sejam proporcionais através da constante lambda. Então, disso resulta no sistema de duas equações, duas variáveis,
e além do parâmetro lambda, de onde, se dividindo uma pela outra, resulta nessa igualdade, e multiplicando aqui pelas diagonais, obtemos, então, a x2 igual a y2. Então, as soluções disso seriam y mais ou menos x. Depois, retornando y mais ou menos x nas equações originais, obtemos dois valores também para o lambda. Lambda pode ser mais ou menos 2. Isso completa a nossa construção de uma situação em que o gradiente da função seja proporcional ao gradiente da restrição. Agora, deve-se testar os pontos, como y é igual a 1 sobre x pela restrição, substituindo nessa solução já obtida, que x2 igual a y2, a gente obtém, então, ó, x4 igual a 1. E dela, obtemos, então, que x pode ser mais ou menos 1. É uma solução. Então, disso resulta também que y, como y é mais ou menos x, y pode ser mais ou menos 1. Daqui poderiam resultar 4 possibilidades, mas somente 2 delas são pontos extremos possíveis, somente onde ambos os pontos são positivos ou ambos os pontos são negativos. Os pontos em que há variação nos valores, eles não são possíveis. Então, os pontos possíveis são mais 1, menos 1, menos 1. Aí, aqui, como a função é crescente, os pontos 1 e menos 1, onde em ambos os pontos a função vale 2, são pontos de mínimo absoluto da função. Então, aqui, bom, como a função é crescente, aqui faltou observar que o mínimo da função ocorre naturalmente no ponto 0, 0. Então, é um mínimo absoluto. Tá? Assim, acho que aqui está escrito errado. Então, como a função é crescente, esses pontos aqui de fronteira, onde f de x y igual a 2, na verdade, são pontos de máximo absoluto da função, não de mínimo, que foi escrito errado. Então, a função é crescente, é um paraboloide, né? E os pontos de extremo, onde ela vai encontrar essa hipérbole, vão ser algum ponto próximo da fronteira. Então, os pontos onde ele encontra isso, né, são os pontos extremos. E a função é crescente, então, ela deve ter um mínimo na origem 0, 0, então ela vai ter o máximo necessariamente na fronteira. Né? Então, esses pontos, tanto 1 quanto menos 1, vão corresponder a pontos de máximo absoluto da função. Então, vamos corrigir aqui. Pontos de... que seria o ponto de máximo. Esse seria o ponto de máximo. Ponto de máximo absoluto da função. Bom, agora seguimos adiante. A outra letra é a letra D. Então, D nós temos a função E elevado a xy. E elevado a xy, sujeito à restrição x3 mais y3 igual a 16. Aqui fazemos o procedimento regular, gradiente da função principal, y é xy, x é xy. Gradiente da função auxiliar, a restrição, gradiente g, 3x2 e 3y2 igual. E aí, fazendo o gradiente da função
proporcional ao gradiente da restrição, chega a esse sistema, e a solução dele implica que x3 é igual a y3. E daqui se pode obter, então, que x igual a y, e substituindo, então, na restrição, x3 igual a y3, a gente obtém, então, 2x3 igual a 16. Então, x3 igual a 8, x igual a 2 igual a y. Então, o ponto 2, 2 é um ponto de extremo. Depois, voltando aqui no sistema original, e colocando os valores de x e y, a gente encontra que o multiplicador de Lagrange vai ser o valor e elevado a 4 sobre 6. Agora, para saber o que ocorre nesse ponto, a gente recorre aqui ao cálculo do Hessiano da função dentro da restrição, para a gente ver o que acontece. O gradiente da função é zero, implica que o ponto 0, 0 é um ponto crítico. E as derivadas segundas se anulam, e somente a derivada mista é não nula. E daí a gente pode ver, já pela derivada segunda, se pode ver que não pode ser um mínimo ou um máximo, porque ele é zero. Tá? Mas a gente calcula o Hessiano e vê se ele é negativo. Então, como ele é negativo, o ponto crítico 0, 0 é um ponto de célula. Então, nós podemos ver aqui no gráfico que a função f de xy tende a zero quando o produto xy é negativo. Né? Então, são essas regiões, essas duas diagonais, né? Onde um entre x e y é negativo e o outro deles é positivo. Então, a exponencial tende a zero. Mas nessa diagonal, onde xy é negativo. Na outra diagonal, onde xy é positivo, aí então a função, uma exponencial, onde xy é positivo, a exponencial cresce indefinidamente. Então são essas regiões aqui. Tanto para xy, ambos negativos, quanto para xy, ambos positivos. Tá? Então o ponto 2, 2, que foi o ponto crítico calculado a partir dos multiplicadores de Lagrange, o ponto 2, 2 ocorre na região, primeiro quadrante, onde ambos são positivos. Então, nesse caso, o ponto 2, 2, que é o único ponto de extremo na fronteira, ele corresponde ao máximo absoluto da função sujeita à restrição x3 mais y3 igual a 16. Tá? Então, ponto de célula na origem, e depois ela cresce indefinidamente nessas regiões onde ambos os x e y têm o mesmo sinal. Bom, na parte B tem uma série de problemas, eu fiz aqui como exemplo. Número 1, eu tenho aqui, determine o volume máximo de uma caixa retangular que possui um vértice na origem e o vértice da diagonal oposta no ponto P, XYZ, que está sobre o paraboloide dado Z1 menos x2 sobre 4 menos y2 sobre 9. E com a restrição que no primeiro octante do sistema XYZ, onde todas as coordenadas são positivas. Tá? Então, aqui o procedimento é verificar que essa descrição corresponde à caixa cujo volume seria o produto das três coordenadas, x, y, z. Então, substituindo a coordenada z pela sua definição, obtemos essa função, xy vezes o z. E aqui, distribuindo esse xy para dentro, só para ficar mais fácil de fazer a derivada, a gente obtém, então, xy
yx3, xy3. Agora, a gente, como quer fazer a caixa ter o volume máximo possível, a gente simplesmente impõe que as derivadas sejam nulas. Então, a derivada x deu essa expressão, y, 3y2 sobre x2 menos y3 não. Derivada y, x, x3 sobre 4, xy2 sobre 3. E a gente impõe, então, que as duas se anulem. Então, formamos esse sistema de duas equações. Equações 1 e 2. Y menos 3y2 x2 sobre 4, menos y3 sobre 9 igual a 0. X menos x3 sobre 4, menos 3y2 sobre 3 igual a 0. Aí verifica-se que 0, 0 é um ponto de solução desses dois sistemas. Colocar 0 em todos, a solução é satisfeita. Né? E, nesse caso, deve ocorrer, né, um mínimo do volume, onde o volume é 0. Tá? Mas não é isso que se interessa, quer saber o máximo. Para saber o máximo, deve-se obter a outra solução não trivial do sistema. Uma das formas de resolver esse sistema é fazer, por exemplo, eliminar um desses termos. Tá? Para eliminar, por exemplo, o termo ao cubo, y3, a gente calcula a equação 1 menos a equação 2 multiplicada por y sobre 3x, que vai dar 0 novamente. Então, nós pegamos a equação 1, multiplicamos a equação 2 por y sobre 3x e diminuindo uma da outra. Então, isso vai resultar agora dividindo tudo por y. Agora foi refeito aqui. A gente colocou 1 multiplicado por 1 sobre y menos 2 dividido por 3x igual a 0. Então, isso resultou essa soma. Essa soma aqui elimina o termo em y2. Eliminando o termo em y2, ficamos só com a equação mais simples, somente em x. 2/3 menos 8x2 sobre 12 igual a 0. Cancelando os fatores comuns, resulta a solução x igual a 1. Então, obtivemos a solução x igual a 1. Agora, substituindo x igual a 1 na primeira equação, nessa de cá, a gente vai obter a solução correspondente para y. Então, a equação 1 colocando y em evidência, ficou, substituindo x igual a 1, y em evidência, 1 menos 3/4, menos y2 sobre 9 igual a 0. A solução y igual a 0 a gente já descartou, então só interessa a solução que y seja maior do que 0. Então, resulta a nova equação, e daí, tirando a raiz, teríamos duas raízes, na verdade. Y poderia ser mais ou menos 3 meios. Porque a gente tem a restrição desde o início que as coordenadas são todas positivas. Então, a única coordenada positiva que é a solução é y igual a 3 meios. Agora, a última coordenada que resta, a gente vai tirar do paraboloide. A definição do z. Substituindo x igual a 1, y igual a 3 meios na equação da coordenada z, que foi dada desde o início, obtemos, então, z, 1 menos x2 sobre 4 menos y2 sobre 9, substituindo 1 menos meio, e resulta em meio. Então, as três coordenadas são x igual a 1, y igual a 3 meios,
Z igual a meio, de modo que o volume calculado como produto dessas três coordenadas é o máximo. Então, o volume máximo é obtido simplesmente substituindo as três coordenadas. X, Y, Z. Onde é x igual a 1, y igual a 3 meios e z igual a meio. Então, 1 vezes 3 meios vezes meio, 3 quartos. Então, o volume máximo, né, da caixa retangular é igual a 3 quartos. Tendo seu volume. Bom, parte C, também fiz um problema. Esse aqui mais complicado é um problema para desenvolver uma metodologia para a solução de um sistema mais complicado. Então, considere a função f, dada por f aqui das coordenadas m e b, somatório de y menos mxi menos b ao quadrado, né? Aqui tem a representação matricial. E se quer saber quais são os valores dos parâmetros das constantes m e b, tal que esse sistema aqui forme um extremo, e esse extremo, na verdade, é um valor mínimo da função quadrática. Deve-se notar que aqui é uma soma de quadrados, de modo que os valores dessa soma podem crescer indefinidamente. Então, eles não terão um ponto de máximo específico. Mas, necessariamente, ou eventualmente, eles vão ter um ponto de mínimo para certo valor. Então, essa soma aqui pode ter um valor mínimo, dependendo dos valores do MB. E aqui se pede também para verificar se o ponto crítico corresponde ao ponto de mínimo utilizando a desigualdade de Hölder, conhecido. Esse método aqui é um dos métodos mais importantes em pesquisa científica, é basicamente o método que se utiliza para colocar pontos de medidas x, y e o correspondente y, colocados numa tabela e depois se tenta organizar a partir de uma função matemática. Então, a função matemática que ajusta esses pontos é tentada a partir desse método. Em geral, se tenta obter os dados x e y, as coordenadas, os valores x e y medidos, de modo que eles formem uma função linear. Se eles não forem já diretamente lineares, por natureza, é sempre possível realizar operações matemáticas que linearizem essas variáveis. Por exemplo, pode se tomar o logaritmo delas, ou elevar ao quadrado, ou tirar a raiz, ou calcular uma exponencial. Então, sempre é possível, no modelo teórico, expressar y e x através de alguma relação linear, a partir de algum tipo de operação matemática. E uma vez feito isso, você pode plotar todos os pontos medidos num gráfico e se tentar achar uma linha reta que ajuste esses pontos. Então, é isso que é feito com o método chamado de mínimos quadrados ou de regressão linear, onde se tenta ajustar uma linha reta aos pontos medidos, dessa forma aqui, que são pontos medidos em azul, e depois de feita a linearização, ou se espera diretamente que a coordenada y medida no ponto x correspondente sigam a função linear, se plota os pontos e depois se tenta ajustar uma linha reta que faça com que a soma dos erros quadráticos, os erros podem ser positivos ou negativos, dependendo do ponto medido estar mais para cima ou mais para baixo da linha reta de ajuste que se vai tentar obter. Agora, os quadrados desses erros, a soma desses quadrados formam necessariamente uma função
crescente, função positiva. E se ocorresse a situação em que todas as medidas fossem exatamente em cima da linha reta, essa soma naturalmente daria zero. Tá? Se todos os erros fossem zero, a soma dos erros daria zero. Então, a função, o valor mínimo dessa função, em termos idealizados, seria zero. Agora, como em termos de qualquer medição concreta existem flutuações estatísticas, essa função de soma de erros quadráticos nunca vai ser zero. Mas ela pode ser muito próximo de zero, ou pode ter um valor muito baixo, dependendo de como se escolher essa reta e dependendo de como as medidas flutuam em torno dela. Tá? Agora, para obter essa reta, a gente vai seguir o procedimento padrão, e aqui a gente usou a notação que normalmente é utilizada, onde se escreve o coeficiente angular m como AX, né? E o coeficiente linear continua sendo o próprio B. Tá? Mas, em geral, esse m aqui é utilizado como A. Então, eu expressei o resto do problema na notação usual. Então, esse A aqui é igual ao m que foi formulado originalmente. Então, o problema do erro, a função E de A e B, é o erro, esse erro, né? A função erro total, que é obtida a partir da soma dos quadrados dos erros, dos desvios, né, do ponto medido em relação ao valor idealizado na reta de ajuste desses pontos. Então, essa função erro absoluto do sistema estatístico é formada somando todos aqueles desvios. Ó, cada parêntese desse aqui dentro é um desvio do ponto medido em relação à reta que é a xn mais b. Aqui o ponto medido, e a xn mais b seria o valor da reta se a função seguisse realmente uma função linear, uma reta. Esses valores dentro do parênteses, então, poderia ser positivo ou negativo, dependendo do ponto medido estar acima ou abaixo da reta. Agora, com o quadrado, todos esses valores se tornam positivos. Então, essa soma aqui é uma função crescente. Então, agora, dependendo dos valores do A e o B, pode-se tentar isso, por exemplo, manualmente, variando esses valores A e B, de modo a tentar obter com que essa soma total seja o menor valor numérico possível. Quando se obter o menor valor numérico possível dessa soma, aí se diz que o sistema foi otimizado, ou seja, o sistema estatístico de pontos flutuantes, a gente tem uma dispersão grande de pontos, ele foi sintetizado por uma linha reta, que representa a tendência estatística global de forma padrão. Tá? Então, o procedimento será esse aqui. Tá? E de AB, então, mede o desvio quadrático total. Aqui, o desvio total de cada ponto. Tá? Aqui não tem esse acento e tem um espaço aqui. Tá? De cada ponto aqui. Bom, então, AB mede o desvio quadrático total de cada ponto, yn, medido em relação ao valor ideal, seria AXN mais B. Tá? Então, se a função seguisse realmente uma linha reta, o valor esperado seria A vezes xn mais um termo independente. Aqui mostrado nessa figura. Então, ocorre que esse E de AB vai ser naturalmente maior que zero. Ele só seria zero no caso específico de todos os pontos coincidirem em cima da reta, o que é estatisticamente impossível. Agora, o que se faz, então,
é tentar minimizar o erro da função quadrática total em relação aos parâmetros A e B, de forma que se obtenha o melhor ajuste estatístico entre as medições e a função ideal, que é a linha reta. Agora, isso aqui é feito da forma usual, como a gente já tem visto aí nos problemas anteriores. A gente vai calcular as derivadas primeira da função de erro em relação às duas variáveis de ajuste que são os parâmetros A e B. Então, por isso que se chama um processo de otimização. Você vai, na verdade, variar o quê? A gente vai variar a inclinação dessa reta, né? Que poderia ser de um jeito, ou poderia ser mais inclinado ou menos inclinado, mais inclinado ainda, ou mais ainda, ou menos, tá? Então, você vai variar a inclinação da reta através do parâmetro A, né? E você vai deslocar também a reta para cima e para baixo paralelamente através do parâmetro B. A reta, aqui a variação do A, o A varia assim, para cima ou para baixo, varia a inclinação. Já o B faz um transporte paralelo da reta para cima ou para baixo, assim. Então, o B, o efeito do V é transportar paralelamente a reta como um todo para cima ou para baixo. Então, se pode fazer isso, por exemplo, com a régua, né? Pode pegar uma régua e transportar a reta inteira para cima ou para baixo paralelamente, ou pode-se pegar a régua e fixar um ponto e girar a régua, né? No sentido anti-horário, né? Aumentando a inclinação, ou no sentido horário, diminuindo a inclinação. Agora, através do processo de maximização, o cálculo vai fazer isso automaticamente. O cálculo vai achar quais são os valores do A e B e consegue tornar a função de erro um extremo, ou seja, um valor mínimo. E aí, com isso, se obtém a reta que melhor representa o conjunto total dos pontos. Então, o procedimento restante é praticamente tudo que já foi feito antes. Primeiro se calcula as derivadas primeira, derivada da função de erro em relação a derivada da função de erro em relação a B, e vamos impor que elas sejam zero. Então, especificamente, a gente atua dentro do somatório, né? Calculamos a função derivada do A em relação a B, duas vezes isso, né? Vezes a derivada do que está aqui dentro, que é o que está aqui. Duas vezes o parênteses, vezes a derivada do parênteses, que deu menos x, derivada em relação a A, né? O segundo termo, a mesma coisa. Derivar em relação a B. Duas vezes isso, mais a derivada em relação a B, deu menos 1. Então, aqui, ó, você colocou, né? Aqui colocou, não se colocou menos 1 porque já dava zero mesmo. Faltou um menos aqui. Então, aqui, duas vezes isso, né? E vezes a derivada do que está lá dentro. O menos, esquecer, menos 1. Então, aqui tem, não faz diferença nenhuma, mas tem aqui um menos 1. Que seria um menos 1. E aí teria que botar um parênteses. Bom, mas o sistema, então, é esse. Como vai se igualar a zero, esses sinais não têm importância, né? Então, igualando a zero, como já foi dito aqui no início, a gente obtém esses dois sistemas, dois somatórios, que tem que se anular. E eles têm que se anular a partir dos valores de A e B. Agora, para resolver esse problema, isso não é um problema tão trivial, tá? Tem que expressar isso de forma matricial, primeiro, tá? Colocando um produto de matrizes vezes o vetor A e B, dessa forma. As matrizes que multiplicam A e B são colocadas do lado esquerdo, né? Formando um novo sistema matricial. Os somatórios que multiplicam A e B são colocados à esquerda, formando uma matriz. Essa matriz multiplica o vetor A e B, e o termo independente, o termo numérico,
é colocado do lado direito. De forma que nós temos um problema do tipo, seria uma matriz grande, A, né? Vezes um vetor AB, sim, é igual a uma outra matriz numérica. Então, esse é o problema, né? Então, a matriz A, que é essa matriz desses somatórios, multiplicado pelo vetor AB, tem que dar uma outra matriz, que são esses dois somatórios restantes. Agora, para obter isso, é muito simples, basta multiplicar esse sistema pela matriz inversa. Então, esse aqui é o A, esse aqui é o A, esse aqui é o B, a matriz coluna. Bom, para obter a solução, basta multiplicar os dois lados, basta multiplicar isso tudo pela matriz inversa. Pela matriz inversa, A menos 1, basta multiplicar os dois lados pela esquerda por A menos 1. Então, multiplicando A menos 1 vezes A, vai dar simplesmente o vetor AB, e do lado de cá vai dar A menos 1 vezes B. Tá? Então, isso é feito aqui abaixo. Bom, então, aqui já fazendo isso abaixo, a gente obtém, ó, multiplicando a matriz inversa A menos 1 por essa, A menos 1 vezes A vai dar 1. Então, sobra o vetor AB puro. E aqui vai ficar a matriz inversa vezes o vetor, a matriz coluna B. Então, isso já foi feito aqui. Então, a AB foi feito, então, aqui, ó, a matriz inversa desse de cá, do lado esquerdo, está simplesmente indicado como menos 1, vezes o vetor B, vetor coluna B. Matriz coluna B. Bom, aqui as passagens eu omiti para não gastar mais tempo, mas isso pode ser obtido em qualquer livro de álgebra linear. A matriz inversa é obtida sempre calculando-se os menores de cada linha e dividido pelo determinante da matriz. Então, aqui, obtendo diretamente, nesse processo, a gente obtém o vetor A, vai ser correspondente a o vetor coluna multiplicado pela primeira linha da matriz inversa, que no caso aqui, né, deu n vezes o somatório de xn, yn, que é esse, e menos o somatório de xn, yn. Tá? Então, isso aqui são operações que vêm da matriz inversa. E embaixo, a matriz inversa é dividido pelo determinante da matriz inversa. O determinante da matriz inversa pode se obter diretamente daqui. Tá? Aqui é n vezes esse, menos a diagonal. Então, n vezes x2 menos o outro somatório aqui. Tá? O somatório da diagonal ao quadrado. Então, nx2 ao quadrado menos o somatório de xn ao quadrado é o determinante da matriz inversa. E as operações, especificamente da primeira linha da matriz inversa com o vetor coluna, deu essa primeira, o numerador da expressão. Então, em termos práticos, quando se tem um conjunto de dados, para obter, então, o coeficiente angular que melhor ajusta a função, basta fazer esses cálculos do somatório. Tá? Somatórios produto das coordenadas, né? Menos ó, somatório de uma coordenada vezes o somatório da outra coordenada, né? E dividir por esse fator que normalmente chama a covariância. Né? A covariância da coordenada x. Tá? E o B é a mesma coisa. Tá? O B se multiplicou o vetor B pela segunda linha da matriz inversa, que nós mostrando aqui. Então, deu esse somatório. Tá? Somatório yn vezes somatório de xn ao quadrado menos somatório de xn vezes somatório de xn yn. E dividido pelo mesmo fator embaixo, que é o determinante da matriz inversa. Então,
em termos concretos, se obteve aqui qual é a inclinação, qual dessas inclinações possíveis, né? E qual é o transporte paralelo aqui necessário, né? De modo que a linha reta obtida, ela representa da melhor maneira todo o conjunto estatístico de pontos. Então, essa é a determinação padrão, o chamado método dos mínimos quadrados ou método da regressão linear. Agora, aqui para ver, isso aqui claramente corresponde a um ponto de mínimo, né? Porque, como já foi dito, a função é crescente, né? O ponto de extremo necessariamente corresponde a um valor mínimo da função, porque ela não tem como ficar abaixo de um certo valor, no médio, porque ela é constituída da soma de números quadrados, números que são sempre positivos. Ela pode crescer indefinidamente, agora diminuir, ela só pode diminuir até um certo valor mínimo, que é esse, que corresponde a esses coeficientes. Agora, essas expressões aqui, elas só existem, só tem sentido se o denominador, que é o determinante da matriz inversa, ele for não nulo. Tá? Então, a condição para que uma matriz seja inversível, qualquer matriz só pode ser invertida se o determinante da matriz inversa for não nulo. Se o determinante for nulo, é impossível esse processo. Então, aqui é necessário que esse fator no denominador seja maior do que zero. Então, o fator no denominador tem que ser necessariamente maior que zero para que o processo seja possível. Né? Então, reescrevendo isso em termos de comparação direta dos somatórios, a gente vê que o somatório, esse aqui a gente pode botar para a esquerda, tem que ser menor do que o somatório da direita. Então, isso aqui constitui a desigualdade de Holder restrita a essa situação em que os somatórios são estritamente menores. Tá? O somatório da direita, né, que seria, aqui seria basicamente o quadrado, basicamente proporcional ao quadrado do valor médio da coordenada. O somatório de xn é a soma de todos eles, dividido por n. Tá? Se multiplicar e dividir, colocar esse n para dentro, e multiplicar por n, o somatório de dentro ele se tornaria o valor médio das coordenadas, né, ao quadrado. Agora, o somatório da direita seria a soma dos quadrados de todas as coordenadas. Tá? Então, o valor médio da soma das coordenadas é necessariamente menor do que a soma dos valores quadráticos de todas as coordenadas. Isso aqui, em geral, a desigualdade ocorre de maneira estrita. Então, isso já seria a maior parte da desigualdade de Holder. Agora, existe um caso excepcional, que é estatisticamente improvável, impossível quase, que é se todas as coordenadas xn fossem iguais ao valor médio, né? Xn fosse x bar. Somente nesse caso aqui, os dois lados seriam iguais. Nesse caso aqui, um somatório daria n vezes o valor médio, que daria exatamente igual à soma quadrática das coordenadas. Só que, nesse caso aqui, isso implicaria o anulamento do determinante da matriz inversa. E esse processo aqui, na verdade, seria impossível, porque a matriz não seria inversível. Então, nós podemos obter a desigualdade de Holder completa, colocando a igualdade. 1 sobre n somatório de xn ao quadrado menor ou igual a xn ao quadrado, mas sendo que a igualdade representa uma impossibilidade estatística. Porque a igualdade representaria a situação em que todas as coordenadas de medidas teriam o mesmo valor. Tá? O que seria, em termos de medições concretas, é uma situação que não tem nenhuma utilidade prática. Então, a igualdade, na verdade, mais correta é simplesmente a estritamente
desigual. Então, a soma dos quadrados. O quadrado da média das coordenadas sempre é menor do que a média dos quadrados das coordenadas. Bom, com isso, então, a gente encerra a nossa discussão de alguns problemas dessa lista 4. Então, eu espero que tenha sido ou possa ser do proveito dos alunos para a próxima avaliação. Tá? A gente encerra por aqui a nossa discussão por hoje. Então, desejar boa noite a todos, como sempre. Boa noite a todos. E vamos encerrar aqui a nossa gravação por hoje. Até lá, até a próxima aula daqui a 2 semanas. Vamos desligar aqui. Até lá, então, pessoal. Até a próxima aula.